Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Para a aula de hoje eu trouxe aqui para vocês uma pauta. Bem, essa pauta aqui, ela está totalmente automatizada. Aqui você não precisa estressar muito a cabeça para saber se um aluno aprovou ou reprovou. Aqui você faz tudo bem automatizado. Por exemplo, reparem aqui nós temos Dalton. Deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês verem o que eu estou aqui a explicar. Aqui tem Dalton, primeiro trimestre, 14, segundo, 10, terceiro, 10, média, 11, frequência, 61%, resultado aprovado. Então, deixa só eliminar aqui o meu cabeçalho, deixa lá, vem aqui em Designer, vem, ok, certo. Aqui vem aprovado. Se ele tivesse uma média negativa, o que ia acontecer nesse resultado? Reparem, vou meter aqui, por exemplo, um 7 no primeiro trimestre. Coloco o 7, dou um Enter. Repara que ele veio reprovado. Mas por que veio reprovado? Veio reprovado porque a média é negativa. Deu 9 valores. Agora, vamos supor que ele tem uma média positiva, certo? Que é 14. Tem 11 valores. Vamos supor que eu chegue aqui na frequência, vou mudar a frequência dele, né? A frequência, na verdade, é quantas vezes o aluno participou nas aulas. A frequência está a se referir sobre a presença do aluno nas salas de aula. Então, vamos supor que a presença dele foi de 45. O que vai acontecer aqui? Veio reprovado. Por quê? Porque ele não teve um bom aproveitamento em termos de frequência nas aulas. Então teve aqui negativa, certo? E o resultado veio reprovado. Como é que eu fiz isso? Como é que se constrói esta planilha? Calma, ainda tem mais novidade para vocês. Reparem agora aqui. Aqui temos um campo de pesquisa nesse lado. Vamos supor que você tem uma pauta bem grande, onde tem mais de 50, 60 ou 100 alunos. Sabemos que tem escola que tem vários, ou seja, muitos alunos em uma só sala. Então, para você não ter todo aquele trabalho de chegar aqui, pesquisar o nome do aluno, procurar o nome do aluno para ver se aprovou, reprovou, procurar ver o primeiro trimestre, segundo, a média, a frequência, o resultado, para não ter tanto estresse assim. Você chega aqui na pesquisa e põe apenas o código do aluno. O aluno chegou, pergunta qual é o seu código, você põe, não, meu código, ou qual é o seu número de escola, meu número é 1, põe o número 1, dá um Enter, vem todo o resultado do aluno. Tem Dalton, nome, primeiro, segundo trimestre, tem a sua nota, a média está aqui, a frequência está aqui. Reparem aqui que o Dalton tem o código 1 ou o número 1, certo? Tem aqui as notas dele, aqui tem a média, tem a frequência, tem o resultado. Se eu quiser saber de alguém, por exemplo, vou meter o número 3, que é Eduardo Marrula, onde tem o primeiro trimestre 9, segundo 10, terceiro 10, média 10, a frequência 75% e o resultado aprovado. O que vem aqui na pesquisa? Venho aqui, coloco apenas 3, o resultado vem todas as informações, todos os dados do Eduardo Marrula. Primeiro trimestre, está aqui, segundo até o terceiro, a média, a frequência e o resultado, tal como está aqui na nossa pauta, certo? Como é que se faz isso? Calma, vamos começar agora a fazer isso do zero. Eu já preparei aqui uma outra planilha, onde vamos começar tudinho do zero. Aqui tem a minha planilha, onde eu vou explicar para vocês como é que eu fiz tudo isso aqui, certo? Deixa eu aumentar aqui o zoom, para vocês poderem ver as funções que vamos colocar. Acho que até aqui já está melhor. Vamos aqui. A média. Qual vai ser a nossa média? Deixa eu só eliminar aqui esse campo de pesquisa. Seleciono. Designer. Botão filtrar. Deixa eu tirar o botão filtrar. Ok. Agora vamos começar. Aqui. No Excel, toda e qualquer fórmula ou função, a gente começa com o sinal de igualdade. Então, põe aqui meu sinal de igualdade. Aqui eu vou meter a minha função que chama-se média para mim encontrar qual é a média do aluno. Então venho aqui, escrevo média, abro parênteses, seleciono do primeiro ao terceiro trimestre, certo? E fecho meu parênteses e vou dar um Enter. Aqui tem, vê quão belo o Excel é. Não foi necessário eu
ter que achar a média da Delmeia, Eduardo, Edivaldo, dos restantes alunos. Ele veio já, calculou de forma automática. Como é que se faz isso? Bem, se vocês querem saber todos esses pequenos detalhes, escrevem aqui nos comentários como é que eu crio apenas uma função e automaticamente repassa para os demais. E agora eu quero que toda minha média que for negativo seja vermelho, certo? Como é que eu vou fazer isso? Vou selecionar aqui esse meu intervalo de média, seleciono, venho página inicial, formatação condicional, aqui realçar regras das células, venho na segunda opção, é menor do que, dou um clique aqui, aqui vou meter que ele se for menor do que 9,5. Por que 9,5? Porque o Excel automaticamente ele arredonda todos os valores que forem 9,5, vai arredondar para 10. Então ele precisa ser menor do que esse valor para ser considerado negativo. Então venho aqui onde tem preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Não, eu não quero isso. Clico aqui dentro, vou meter apenas texto vermelho. Dou um clique no texto vermelho, dou um OK. Automaticamente todos os resultados negativos estão de cor vermelha. Vamos supor que no Dalton eu ponho aqui um 6, valor no primeiro trimestre, dou um Enter. Repara que o 9 veio já com cor vermelha, porque já está formatado. Isso é a beleza de a gente usar Excel para fazermos o nosso trabalho. Ele simplifica o nosso trabalho. Então, vamos aqui no resultado. O que é que a gente vai fazer aqui? Agora eu preciso saber se o aluno aprovou ou reprovou, mas de forma automática, para mim não me estressar muito. Então, vamos aqui primeiro fazer algumas comparações. Para um aluno aprovar, ele vai precisar ter uma média positiva, e a média positiva começa a partir de 9,5. Por que 9,5? Porque o Excel vai arredondar esse 9,5 para 10, então vai ser positivo, certo? Ok, agora ele também precisa ter uma frequência aqui boa para o aluno aprovar. Qual é a frequência? Essa frequência nós é quem vamos delimitar, certo? Não, para o aluno aprovar tem de ter uma frequência de 50%, ou seja, uma presença às aulas de 50%, não, ou de 60%, ou de 65%, ou de 70%, isso aqui depende do nosso critério de avaliação, certo? Eu vou usar 60% para o meu critério. Vocês lá em casa podem fazer do vosso critério. Aqui, vamos começar a usar a nossa função para saber qual é o resultado, se o aluno aprovou ou reprovou. Aqui vamos meter sinal de igualdade. A primeira função que vamos usar vai chamar se. Escrevo se e abro meu parênteses. Primeiro, neste primeiro exercício que eu vou fazer aqui, não vou considerar a frequência, vou apenas considerar a média. A frequência vamos fazer depois para não haver complicação. Eu poderia fazer já de uma só vez, mas vou explicar melhor quando eu estiver aqui comparar a frequência. Primeiro, se. Sabemos na língua portuguesa que se é uma condição. Sempre que a gente usa se é porque é uma condição. O que vem a seguir vai ser uma condição. Então, se ela aqui, se virem aqui nessa pequena explicação, está a pedir que é teste lógico. Aqui onde eu estou a passar o meu cursor. Está a ver? Teste lógico. Qual vai ser o teste lógico? Se a média, vou clicar aqui na média. Se a média for, deixa eu encostar aqui para vocês verem quando eu tiver que construir, ok? Se a média for maior ou igual a 9,5 ponto e vírgula, eu já construí o meu teste lógico. Se a média for maior ou igual a 9,5 ponto e vírgula, o que eu quero que aconteça? É aqui onde tem já o valor se verdadeiro, né? Se a média for mesmo 9,5 ou maior que 9,5, o que eu quero que aconteça? Eu quero que o aluno aprova. Então, entre aspas, sempre que a gente for escrever uma palavra dentro de uma função no Excel, a gente escreve entre aspas. A gente quer que aquela palavra nos seja o resultado. Então, entre aspas, vou escrever aprovado. Aprovado. Fecho a minha aspa. Ok. Agora vou dar um ponto e vírgula. Agora vem o valor se for falso. Vamos supor se for falso é a mesma coisa que a gente está a falar. Não, a média do aluno não foi igual ou maior que 9,5. Então, se não for igual ou maior que 9,5, o aluno reprova. Então, vou escrever reprovado. Abro aqui a minha aspa, escrevo reprovado.
Ok. Depois de fazer isso, fecho meu parênteses. Reparem que eu aqui abri parênteses, então também ao terminar tenho de fechar. Fecho meu parênteses e dou um Enter. Oh, já veio de forma automática também para os outros? Sim, porque eu já expliquei o porquê disso. Então, agora o que eu quero fazer é que todo aquele aluno que reprovou venha aqui escrita a cor vermelha. O procedimento é o mesmo que a gente fez aqui para a média. Venho aqui, seleciono todo este intervalo, venho em formatação condicional, venho em realçar regra. Agora vou usar esta opção aqui, é igual a. Então, dou um texto. Eu estou a falar para ele, todo texto ou palavra que for igual a reprovado, vou escrever aqui reprovado, ok? Tem de estar tal igual que está escrito aqui, senão vai dar erro. Agora vem aqui onde está escrito preenchimento vermelho e claro e texto vermelho escuro. Não quero que ele preencha dessa forma, eu só quero apenas que ele faça o preenchimento para o texto. Então venho aqui em texto vermelho, dou um clique aqui e vou dar um ok. Todo aquele aluno que reprovou já viu cor vermelho. Agora, se um aluno aprovar, vamos supor que esse primeiro aluno, que é o Dalton, aprova, automaticamente essa cor vai passar para a cor azul, porque vai estar aprovado. Vou meter aqui 11 valor. Repara que a média já mudou para 10 e o resultado veio aprovado. Tão simples assim, pessoal. Tão simples assim. Agora eu quero que ele considere a frequência. Se o aluno teve pouca frequência, mas teve positiva, mesmo assim esse aluno reprova, não importa a média que o aluno teve. Eu estou a considerar também agora aqui a frequência do aluno, ou seja, a presença do aluno às aulas. Vamos aqui. Dentro dessa função que eu já construí, vou abrir ela, vou dar um clique aqui. Dentro dessa função, deixa eu aumentar aqui o zoom, ok? Para vocês poderem ver o que está a ser construído. Dentro dessa função que temos aqui, eu vou acrescentar mais argumento, certo? Aqui onde tem se, vou meter mais uma outra função dentro da minha função. Vou meter a função E. Clico na função E, abro o meu parênteses. Agora, feito isso, reparem nessa explicação que ele nos trouxe aqui. Ele está a falar que eu ia precisar de lógica 1, aqui tem lógica 2, lógica 3, até quantas lógicas a gente quiser inserir aqui. Mas nós precisamos de duas lógicas. A primeira lógica já está feita, pessoal. Qual foi a minha primeira lógica? É aquele texto lógico que eu construí. Se a média for igual ou maior que 5, o aluno aprova ou reprova. Agora eu preciso de mais uma outra lógica para ver se o aluno aprova ou reprova. Essa lógica vai ser a minha frequência. Então, o que eu vou fazer aqui? Venho aqui no primeiro teste lógico, certo? Terminou até aqui onde tem essa vírgula. E a partir daqui eu vou construir o segundo teste lógico, ou seja, a lógica 2. Então, a minha lógica 2 vai ser a minha frequência, clico na minha frequência. Se a minha frequência é a mesma coisa dizer, se a frequência for maior ou igual a 60%, tenho de meter mesmo a percentagem, 60%. Ponto e vírgula. Não, ponto e vírgula não. Fecho o meu parênteses. E vou dar. Fecho o parênteses e vou dar um ponto e vírgula. Aqui construir o meu teste lógico. O que temos aqui? Ele primeiro está a falar. Se a média for igual ou maior que 5, ponto e vírgula. Também se a frequência for maior ou igual que 60%, o aluno aprova. Caso ao contrário, esse aluno reprova. Certo? Ok. Vou dar apenas um Enter aqui. Dei Enter. Reparem o que aconteceu aqui. Os alunos a reprovarem. Vejam, deixa ela ver. Vejam aqui esse aluno. Pedro Augusto teve positiva na média, mas a frequência teve negativa. Eu vou selecionar meu intervalo de frequência. Formatação condicional é menor do que, vou meter tudo que for menor do que 60%, vem com cor também vermelho. Ok. Reparem aqui. Estava a explicar, Pedro Augusto teve positiva na média,
mas teve negativa na frequência, então ele reprovou. Aqui também temos o caso da Marquinha Mongo, teve positiva na média, mas teve uma frequência baixa, então ele reprovou, ou seja, ela reprovou. Aqui temos a Esmeralda Anzola, teve negativa na média e teve também, mas teve um bom aproveitamento na frequência, mas ele reprovou. Ou seja, para o aluno aprovar precisa de 2 indicadores, que são a média e a frequência. Agora, aqui, o que acontece aqui? Pessoal, eu vou explicar esta parte aqui numa próxima aula, mas para isso eu quero que vocês escrevam aqui no comentário. Queremos aprender a parte da pesquisa, que é para mim trazer a aula a falar a respeito da pesquisa. Já sabemos que aqui a pesquisa, se eu colocar o código ou o número do aluno, ele automaticamente me dá o resultado deste aluno. Põe aqui código 1 ou número 1, vem as informações do aluno. Aqui tem Dalton, tem os trimestres, tem a média, a frequência e o resultado é o mesmo valor que nós temos aqui. Para essa aula não ficar tão extensa, eu vou parar por aqui. Mas se vocês querem aprender esta parte aqui, escrevem aqui nos comentários. E não se esquecem de curtir a aula, comentar o que é que vocês acharam e partilhar para que mais pessoas tenham acesso, tal como você está a ter acesso desta aula. É nós, estamos juntos e até a próxima.